Primeiro, o Lokomotiv de Moscovo, que vai em terceiro lugar do grupo, a 2 pontos apenas do Atlético de Madrid. E depois, ou melhor antes, porque essa me parece ser a melhor surpresa de todas, o Borussia de Mönchengladbach, que vai à frente do seu grupo, um grupo que inclui também o Real Madrid e o Inter de Milão. A Liga dos Campeões neste momento está transformada, tem 3 carruagens. Tem uma carruagem de primeira classe, onde seguem as grandes equipas dos grandes países, tem uma carruagem de segunda classe, onde seguem as grandes equipas dos países intermédios, entre as quais são as grandes equipas portuguesas, que geralmente chegam lá e vão lutar pela qualificação para as segundas fases e tal, por aí afora, e depois tem uma carruagem da classe económica, onde seguem todos os outros, nomeadamente os campeões dos países menos poderosos, que ainda assim conseguem lá chegar à Liga dos Campeões, porque muitos deles nem sequer têm essa hipótese. Eu, quando digo que a UEFA acabou, a UEFA criou condições para que os grandes ficassem cada vez maiores. De facto, não há muitas. Turquia, onde os primeiros são o Alanyaspor e o Fenerbahçe, nem um nem outro estão nas competições europeias. E depois, em Chipre, onde os líderes são o Apollon de Limassol, que foi eliminado pelo Lech Poznan nas pré-eliminatórias, e o Anorthosis de Famagusta, que foi eliminado pelo Basileia da Suíça, também nas pré-eliminatórias. Bom, já estamos a ver que não são casos muito frequentes. Portanto, aquilo que o Sporting está a conseguir tem mérito. E, de facto, não está fácil. As equipas que estão a jogar 2 vezes por semana têm jogos de altíssimo grau de exigência quando jogam na Europa e no campeonato, e feito das televisões. De facto, é um problema, porque as televisões querem sempre os jogos desencontrados, não é? E isso obriga muitas vezes a que as equipas antecipem os jogos, atrasam, adiam os jogos, e para poder encaixar nos calendários das TVs, e aí, de facto, eu creio que o futebol e a televisão ainda têm muito que aprender a caminhar lado a lado. Mas é o que acontece em quase todo o lado. Enfim, eu se um é melhor do que o outro, não sou capaz de dizer. Gosto muito do Diogo Leite. Parece-me que o Diogo Leite é um jogador mais fino, um jogador com melhores condições técnicas. Parece-me que o Sarr é um jogador mais físico. Acho que os jogadores têm que jogar consoante aquilo que valem e não aquilo que valem em campo, e não consoante aquilo que podem vir a valer no mercado de transferências. Eu acho que o Grealish é um jogador muito interessante, fisicamente forte, possante, leva a bola, tem condições para isso. É um jogador posicionalmente disciplinado, não é tecnicamente limitado, parece-me forte no passe. É um jogador que precisa de se soltar. Que se saiba, não renovaram ainda. Podem ter renovado, mas se o fizeram, o clube não o divulgou, nem os jogadores o divulgaram. Agora, eu estou convencido que vão renovar. Parece-me que Otávio e Marega são jogadores para o Futebol Clube do Porto. Quanto ao Sérgio Oliveira, há aqui um fator que pode vir a ser importante, que é a crescente influência do Sérgio na equipa. E isto pode levar a um de 2 desfechos. O primeiro é ele perceber que pode ser a referência dos próximos anos do Futebol Clube do Porto. Ou então posso ir à procura de ganhar mais algum dinheiro numa equipa de um campeonato mais forte do que o português. Mas eu acredito que a melhor opção seria ficar. E eu também acho. Enfim, o meio-campo da Seleção Nacional vai ser uma coisa muito congestionada, mas vai ser com certeza uma luta muito, muito renhida, e eu acho que no máximo vão entrar 5 jogadores para esta posição, para estas 2 posições, no máximo 5. Veremos se chegarão a ser 5. Responder que não acho, de facto, porque são 2 equipas que têm dividido a hegemonia do futebol em Portugal, mas depois, quando chegam lá fora, vê-se um Porto conquistador, com vontade, sério, competitivo, e vê-se um Benfica sempre a facilitar na Europa. Pois não, eu também não. Não houve, de facto, uma grande alteração, apesar de ter havido muitas mudanças ao nível dos jogadores, mas, de facto, em termos de rendimento, a equipa não tem sido assim tão diferente quanto isso. Se está pouco interventivo, é possível, a idade também faz com que as pessoas mudem um bocadito. E se calhar ele também acredita que neste momento as coisas não vão lá no grito. Já houve uma altura em que as coisas iam lá no grito, não é? Neste momento, se calhar, já não é disso que a equipa precisa. Precisa de outro tipo de intervenção da parte do treinador. A quinta-feira à noite, o Jesus, depois do Gonçalo Ramos ter entrado bem em Ibrox, ajudado o Benfica a chegar ao empate, revoltou-se um bocadinho com a interpretação que todos nós fomos dando àquilo que eram as palavras do Jorge Jesus a seguir ao jogo em Paredes. Aquilo que me pareceu era que Jesus estava a aproveitar para colocar um bocadinho em sentido aqueles que exigem mais aposta na formação. Nada contra o Gonçalo Ramos, não me pareceu que ele tivesse alguma coisa contra o Gonçalo Ramos. O problema dele era, de princípio, explicar às pessoas, alto lá, que os miúdos, enfim, eu para ganhar preciso dos outros.
Admito que sim, mas há muita gente à frente dele, não é? A questão aqui é essa. E eu não estou a ver o Jesus mais preocupado com o relançamento da carreira do Ferreira do que com os resultados da equipa. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30